Olá, peritos! Meu nome é Agenor Zaparoli e eu trabalho como perito judicial e assistente técnico nas horas vagas. Bom, o tema de hoje é: perito, tome cuidado com os processos em segredo de justiça. Por quê? Bom, primeiro porque, por exemplo, eu faço muito vídeo tratando de minhas experiências sobre as perícias que a gente já realizou, né? Bom, e quando ela é em perícia, é uma perícia protegida pelo segredo de justiça, você não pode comentar sobre o assunto, né? Na verdade, você não pode trazer à baila as partes, né? Você pode comentar que determinadas questões e não trazer o nome das partes, né? E nem deixar entender que seja alguma das partes, mas, por exemplo, trazer documentos, você pode contar por cima algum detalhe sobre o processo, mas algum detalhe que seja de relevância técnica, né? Mas não pode trazer discussão sobre quem é o réu, quem é o autor, né? O caso em específico. Então, assim, tem que tomar muito cuidado nesse caso. Bom, pessoal, mas antes de tudo, eu gostaria de pedir para vocês derem seu like aqui, clica lá naquele joinha para dar uma fortalecida no nosso grupo aqui. Vamos fazer esse vídeo chegar mais longe, trazer mais gente para a área da perícia judicial. Estamos precisando, os tribunais estão precisando de muitos peritos na área da perícia judicial. Se você não é inscrito, dá uma forcinha, inscreve no canal, faça algum comentário aqui na área de comentários para dar uma engajada melhor, né? O YouTube ele entende que o engajamento que você está querendo trazer o vídeo para jogar o vídeo para cima, quando você comenta bastante, dá o like, clica naquele sininho e, se puder, compartilhe nas outras redes sociais, ok? Bom, depois do recado, vamos continuar a questão do segredo de justiça. Bom, todo mundo sabe que processos em segredo de justiça tem esse nome, não é à toa, né? É porque devia estar em segredo de justiça por algum motivo. Geralmente é quando envolve crianças, né? Quando envolve partes prejudicadas de menor ou de acima de uma determinada idade, quando não se tem a certeza de que o que está rolando nos autos são questões, por exemplo, eu estou periciando uma invasão de um banco de dados, então como essas informações são muito melindrosas, né, no caso desse esse invasor, existe um suspeito, né? Mas por enquanto ele é só suspeito e está na área civil, né? Depois é que vai virar uma questão criminal. Então, assim, enquanto se discute se ele é ou não o verdadeiro réu, né, o verdadeiro culpado, o processo fica em segredo de justiça, né? Então você, perito que trabalha na área, toma muito cuidado com questão de divulgar informações de perícias e de partes do processo que estejam em segredo de justiça, né? Aconteceu há um tempo atrás aí uma questão muito séria com o presidente Bolsonaro, né? No qual ele divulgou algumas informações de um processo eleitoral que foi acusado de que estava em segredo de justiça. Depois ele provou que não estava em segredo de justiça naquela época, portanto, o que ele divulgou quando o processo era uma causa comum. Então, quando é causa comum, não há problema, os autos são públicos, né? Então ele pode dar publicidade, né? Pode publicizar os documentos que tem nos autos. Lógico que você não pode passar informações que estejam nesse documento, que são informações pessoais, né? São dados sensíveis, né? De pessoas. Então você pode
colocar um documento à baila, mas não pode, vai lá, risca o nome da pessoa, risca o CPF, o endereço dela, né? Porque essas informações mais sensíveis, elas estão protegidas pela LGPD. É uma discussão que nós temos em uma outra série que está aqui no canal também, sobre LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Então, parece que nesse caso, quando ele divulgou os documentos, o processo era comum, não estava em segredo de justiça. Depois foi colocado em segredo de justiça e aí entraram contra ele. Então, me parece que ainda está para ser julgado essa questão. Se ele for identificado como se ele for condenado por ter apresentado documentos que estavam na época em segredo de justiça, pode complicar muito para ele, né? E isso pode acontecer com você também, perito. Então, assim, tome muito cuidado, tá? No meu caso, por exemplo, que alguns processos estão correndo em segredo de justiça, por exemplo, não existe problema em você discutir a questão técnica do processo, sem trazer nomes, endereços, sem trazer aqueles dados sensíveis, né, tratados na LGPD. Então você pode discutir a parte técnica, tá? Também não pode trazer informações que possam coligar o que você está falando, né, com os autores, os réus, os advogados, quem está envolvido nos autos. Então, toma muito cuidado com isso, tá? Então, por exemplo, eu estou nessa questão da invasão de um banco de dados, no qual uma pessoa invadiu o banco, destruiu todos os bancos e ainda teve bom, o acusado ainda teve a pachorra de ligar na empresa e perguntar, tá tudo bem por aí na área da informática, né? Então, assim, essas questões técnicas e essas questões procedimentais de como um hacker, por exemplo, trabalha, como um cracker trabalha, isso é uma discussão técnica. Como eu não trouxe o nome da empresa, eu não trouxe o nome do réu, nem do autor, aqui eu estou tratando uma discussão técnica. Como que esse hacker, como esse cracker, na verdade, né? Porque o cracker é o que destrói. Como que esse cracker conseguiu acesso ao banco de dados dessa empresa? Como ele conseguiu invadir? No histórico, esse cracker, ele, na verdade, era ex-funcionário dessa empresa. Então, quando ele saiu, ele aparentemente, né, alegadamente, deixou o ambiente propício para ele poder acessar de fora. Mesmo ele tendo sido mandado embora, a equipe de informática fez uma varredura, mas nem sempre fecha tudo, né? Se ele era o chefe da informática, ele poderia ter alguns meios de invasão. Então, na alegação, diz que ele utilizou uma VPN e por essa VPN internacional ele conseguiu acessar e depois destruir o banco de dados. Bom, a empresa ela precisou de uma semana para recuperar esse banco de dados, então teve um prejuízo imenso. É lógico que entrou na justiça contra ele e a gente está... houve a busca e apreensão, eu fui com a minha equipe na residência da pessoa, a gente fez com a polícia, com o escrivão, né? Essa pessoa estava no local, a gente capturou todos os bens de informática que tinha lá, né? E telemático também, os celulares, os smartphones, e levei para o meu escritório, fiz toda a cópia forense, né? A duplicação forense de dados, devolvi os equipamentos, fiquei com as imagens e agora estamos tratando as imagens para realizar a próxima fase, que é a fase de análise de dados, que será com as partes presentes, tá? Então eu consegui copiar os dados, fiz cópia de segurança, cópia de teste e fiz 3 cópias, na verdade. E aí agora é a fase da análise de dados. E essa parte de análise de dados a gente vai pesquisar palavras-chave, depois de ter feito uma indexação. Agora eu consigo fazer busca de palavras-chave e verificar se tem alguma informação ali que prova que foi ele que invadiu o banco de dados, tá? Bom,
é sobre a questão do processo que está em segredo de justiça. Quando ele está em segredo de justiça, você não pode divulgar nada. Agora, se nesse meio, por exemplo, aconteceu nesse, a juíza, ela derrubou o segredo de justiça, não é necessário mais ter... Depois, mais para frente, o advogado pediu, não, levanta aí novamente o segredo de justiça, por quê? Porque ainda estamos discutindo questões muito sensíveis. Ainda não temos a certeza, ainda não foi julgado que aquela pessoa é a pessoa culpada. Então, tudo que é discutido agora, principalmente que agora tem nos autos muitos dados da busca e apreensão que não podem ser divulgados para outras pessoas, então ainda precisa dessa segurança. Então depois ela subiu novamente o segredo de justiça. Então nesse período que ela baixou e depois subiu, se eu divulgasse, eu não estaria cometendo nenhum crime. Lógico, se eu divulgasse documentação sem aqueles dados sigilosos, né? Sem aqueles dados protegidos pela LGPD, né? Porque os autos são públicos e qualquer coisa que tiver ali dentro pode ser lido por qualquer um. Mas as informações como nome, CPF, RG, documentos, questões sensíveis não podem ser divulgadas. Então eu poderia divulgar um documento e tarjar lá aquelas informações sensíveis e deixar só a discussão técnica para a gente fazer no âmbito da área da perícia do judicial. Bom, pessoal, já aconteceu isso com vocês? Vocês já se integraram em uma perícia com segredo de justiça? Já aconteceu algum problema de divulgação de dados que não podiam? Comenta aqui embaixo, né? Já deixa seu like também, vamos dar uma melhorada nesse vídeo para ele chegar para mais longe ainda, para trazer mais gente para discutir a área da perícia judicial e na área da perícia em geral. Trago aqui também alguns conhecimentos sobre ciência, sobre técnicas, todas voltadas para as várias áreas das tecnologias, né? Mas o tema de hoje foi: tome cuidado com dados em processo de segredo de justiça, ok? Grande abraço e até a próxima!